a maldição dos observadores. Repete comigo, a maldição dos observadores. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Alguém mexe com plantio aqui? Levanta a mão. Ou já mexeu alguma vez? Tem que plantar, não tem? Tem que regar, não tem? Tem que se mover, não tem? Até as leitoas lá que você abençoa a gente, você não tem que, desde pequenininho, ir dando a comida, né? Não é verdade? Tem que fazer. Lucas 9:62 diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ei, Deus está à procura de trabalhadores. Deus não gosta, eu vou te falar com português claro, Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não gosta de gente estacionada. Deus gosta de quem sonha, de quem tem visão, de quem busca viver os propósitos e os planos dele. Talvez você está aqui pela primeira vez. Rapaz, mas esse pastor, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem sonhos muito maiores do que aquilo que você sonhou para a tua vida. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem passou na mente humana o que Deus tem preparado para a tua vida. Me lembro quando colocamos na declaração profética a nova sede de Amor e Cuidado, e um dia no louvor Deus fala assim: coloca Colégio Amor e Cuidado. Eu chorando, eu vou fazer infinitamente mais do que você está pedindo, filho. Eu corri lá no fundo, falei: pelo amor de Deus, coloca a Escola Amor e Cuidado na declaração profética. Hoje eu já fiz um contato com uma pessoa. Vai orando. Vai orando. Acabei, antes de começar o culto, já fiz contato com uma outra pessoa aqui dentro. Nós vamos, não vou falar não. Deixa essa aí para outro dia. Guarda para você, tá? Só nós. Vamos orar no secreto. Mas o reino vai expandir. Essa região toda de Penápolis aqui vai receber o amor de Deus através do Amor e Cuidado. Tá rindo, né, Sandra? Você que nos acompanha online, aproveita essa atmosfera. Aproveita. Nós estamos numa noite profética. Deus não nos chamou para ser observadores. Nosso chamado é para sermos protagonistas. Repete comigo: protagonista. Ei, você é a peça-chave. Deus não está te chamando para olhar para o lado, não. É como um filme. Você não é um trailer. Alguém aqui, quando vai ver um trailer de um bom filme, você só fica no trailer? O trailer é um spoiler, é o que Deus faz. Quando Deus te dá uma visão do que Ele tem para você, Ele está te dando um spoiler para você se animar. Quem nunca viu um trailer de um filme que, cara, esse filme deve ser... É igual quando você vai no cinema, né? Aí você olha lá, aí passa o trailer do próximo filme. Já gera o quê? Doutor, rapaz, tem que sair esse filme logo. Aquela ansiedade gostosa, né? É a mesma coisa. Mas você é protagonista desse filme. E tem gente que não está vivendo os sonhos de Deus porque está parado olhando. Você está precisando de uma provisão financeira, você está precisando de um milagre financeiro, mas você está sentado no sofá da tua casa, assistindo. Tem sessão da tarde ainda? Existe isso? Tem? É porque eu não tenho TV aberta em casa. Fica em casa na sessão da tarde esperando a bênção chegar. Ei, Deus está falando para você: levanta, eu tenho algo para você. Pastor, eu quebrei 3 vezes, 4 vezes. Ei, levanta, ergue a cabeça que eu tenho algo para você. Pastor, eu já tenho um negócio. Pensa em expandir, pensa em ter franquias, pensa em aumentar. Pense em aumentar aquilo que Deus te deu, aumentar a sua influência. Não sei o que Deus te deu. Viemos para cá, aí perguntaram: pastor, e aí, como é que você está? Está descansando? Eu falei: rapaz, se eu te contar o que Deus está me falando, eu já preciso mexer, eu preciso me mover. Eu não posso estacionar. Ouvimos isso na conferência.
Você não acessa porque você não quer. Você vai chegar no céu e Deus vai falar assim: ó, o tanto de coisa que você não acessou, e eu tinha para você, mas você parou, você ficou só olhando, só observando. E deixa eu te falar, quem observa não frutifica. Pelo contrário, quem observa critica. Falei disso semana passada. Quantas vezes estamos observando situações, olhando a vida passar? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa passar. Qual é o sonho que Deus te deu? Qual é o propósito que Deus colocou no teu coração? Para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje com a minha família, eu busquei por isso. Eu busquei, eu fui atrás, eu me dediquei, eu trabalhei. O que está acontecendo aí? Não sabe? Amém, vamos continuar orando. Mas eu busquei. Aí você olha para o irmãozinho do lado, o irmãozinho está vivendo tudo. Ele é o abençoado de Jesus. Olha lá, ó, vivendo tudo. Deus não me ama. Vai ouvir a história do Túlio. Levanta a mão, filho. Depois senta que esse menino aí vai ouvir a história dele. Pergunta se ficou parado. O dia que você me contou indo para Araçatuba dentro do carro, eu falei: meu Deus. Se ficasse na sua casa esperando a bênção chegar, você ia fazer alguma coisa? Não faz. Não faz. E pelo contrário, se você ficar observando, isso vai atrair maldição para a tua vida. E nós temos aqui alguns exemplos que eu quero citar para você, de 4 pessoas na Bíblia, que por estar observando e não fazendo o que era para fazer, atraiu maldição e acabou na vala. Abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel, verso 6, do 12 ao 23. E a primeira pessoa que nós vamos falar é a maldição de Mical. Cara, falei disso semana passada, não dela, mas o dia que eu ouvi sobre essa mulher, da atitude dela, Deus falou tanto ao meu coração. E é o primeiro exemplo que nós vamos falar. Mical, filha de Saul, esposa de Davi. Acompanhe comigo a leitura. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. A arca de Deus representava a presença do Senhor no Antigo Testamento. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca de Deus, a arca do Senhor, carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o seu colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Repete comigo: observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante ao Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante ao Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família. Davi está voltando para casa para abençoar a sua família após trazer a arca de Deus para a cidade. Presta atenção. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhes disse: como o rei, olha o sarcasmo dessa mulher, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante ao Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em um lugar, de seu pai ou de qualquer outra família dele. Toma essa aí foi uma bem na lata dela. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrei e
rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais. Assustou, né? Gente, arrume isso aí, o povo está assustando aqui. O meu microfone? Bom, não é não. Deus é bom. Aplauda Jesus. Ei, a presença, a arca representava a presença. Davi gera a necessidade do coração dele. Precisamos trazer a presença de volta para a nossa cidade. E ele vai buscar a arca que está na casa de Obed-edom. Essa arca, ela foi tomada pelos filisteus. Quando dominou ali o povo de Deus, foi levada a arca, a presença foi levada embora. E Davi vai buscar a arca, trazer a presença de volta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele vem trazendo, a palavra fala, que você acabou de ler comigo, que ele vem dançando. E eu penso comigo que a forma como ele veio foi extravagante. Lembra que eu falei quando eu fui na igreja a primeira vez? Eu vi o povo dançando, falava que é tudo doido, sem noção. Ontem eu parecia uma criança lá, Vitão. Eu pulava, eu gritava. E muitas vezes eu fui como Mical. Eu olhava para as pessoas, dançando, pulando, orando em línguas, e a minha boca eu amaldiçoava. Eu falava, isso aí não é de Deus. Quem sou eu para falar que uma manifestação de uma pessoa não é de Deus? A sua crítica, aquilo que sai de dentro de você, causa esterilidade. Então nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que o que sai da nossa boca serve para abençoar e para amaldiçoar. E o que ela faz? Ela está olhando, e a Bíblia fala que ela desprezou isso na presença do Senhor. Lembra que eu falei semana passada? Todo crítico é estéril. Quem critica não frutifica. Quem critica não gera vida. Quem critica tem tempo para ficar sentado apontando o dedo, mas não trabalha, não faz. Então, ao invés de ficar criticando, nós temos que... A gente fica olhando para o lado, olhando o que o outro está vivendo, olhando o que o fulano está vivendo, que isso aí não é de Deus não. Olha aquilo ali, para que aquilo? Eu estou falando de mim, sobre mim, eu já fiz isso. Até o dia que Deus falou comigo numa vigília, que dia que você vai parar de olhar e você vai me adorar? Foi numa vigília, numa sexta-feira, que eu vi um negócio, eu falei, isso não é de Deus não, não é possível. E Deus falou assim, que dia que você vai parar de olhar e você vai começar a me adorar? Aí sabe qual foi meu apelido na igreja? Deixa queimar. Lembra aquela música do Alessandro Vilas Boas? Deixa queimar. Porque todo mundo falava assim, cara, eles me chamam de Vitinho lá em Araçatuba. O Vitinho não pode ver uma faísca no altar que ele vai para o altar. Eu ia para o altar, todos os cultos, toda a celebração, toda a conferência, eu estava no altar chorando a presença de Deus. Temos que ser libertos desse espírito de Mical, que fica só olhando, observando. Ei, a bênção não vai chegar. Você não vai viver experiências com Deus se você ficar observando e criticando. Você acha que ninguém criticou a igreja Amor e Cuidado de ter vindo para cá? Eu ouvi críticas. Aquelas que críticas construtiva, né? Que eles falam. Isso é coisa de Satanás. Seja seu sim, não, fala a verdade. Não tem, né? Mas crítica construtiva, isso aí não existe. Você quer exortar, você exorta em amor, fala a verdade. Mas ao invés de criticar, por que as pessoas não oram? Que lá seja um tempo de avivamento. Que as igrejas, tanto a igreja nossa vizinha, seja um tempo de avivamento. Que aqui não caiba carro, que vai carro lá para o fundo, que vai carro na rua. Rapaz, imagina as pessoas passando aqui na frente. Gente, o que está acontecendo nessa rua do Mineiro? Aí vão falar assim, está acontecendo um avivamento ali.
Eu oro para que um dia emende a adoração, daqui e de lá. Aí nós começamos a sair aqui no campo, orando, declarando, profetizando. Ei. Só que se a gente ficar sentado observando, não vai acontecer. Não vai. Não adianta. Maridão, você está olhando a louça suja, fica brigando com a tua esposa, levanta e vai lavar a louça. Levanta e vai lavar a louça. Às vezes eu escuto de alguns, pastor, chega em casa, a louça está suja, vai lavar. Faz alguma coisa, você vai ficar sentado no sofá criticando. Vai causar briga dentro de casa. É melhor ter paz do que ter razão. Alguém cutucou aí que eu vi. Mas o que fica claro aqui é que Deus não vê a aparência, Deus vê a essência. Eu e você olhamos a aparência. Eu e você olhamos a pessoa. Eu fico vendo o filho da Viva e do... Eu sempre confundo Alex. É Alex. Seu filho, quando ele fica adorando, ele está adorando em espírito e em verdade. E às vezes alguém olha e fala assim, olha lá. Tem gente que critica até criança. Mas está adorando em espírito e verdade. A adoração de uma criança está tocando o céu. E muitas vezes você está ali. Às vezes a gente fica olhando, olha lá. Para que isso? Para que isso? Olha aquela pessoa, todo domingo ela vai no altar. Ela até cai. Né, Cláudia? A gente sempre fala isso. Eu não lembro se foi Randy Clark, eu não lembro quem que falou isso aí. Sempre o pastor Renato, ele me lembra e manda no WhatsApp depois. Tem um livro que ele fala no livro dele assim: você nunca pode julgar ninguém, porque você não sabe qual foi a oração dessa pessoa de manhã. E às vezes a gente julga, a gente aponta o dedo, mas a gente não sabe qual foi a oração daquela pessoa pela manhã. Talvez a oração daquela pessoa pela manhã foi assim: Senhor, hoje eu preciso da tua presença, porque se eu não tiver a tua presença eu vou tirar a minha vida. E a pessoa vem, ela se quebranta, ela chora, ela cai no lugar dela. E muitas vezes a gente olha e critica. Meu Deus. Temos que tomar cuidado. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele diz, foi perante ao Senhor que eu dancei, perante ao Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Meu Deus. Davi foi aquele que pecou, aquele que é chamado como um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, ele errou. E quando o profeta vem trazer uma outra analogia para ele, falando de um cara que pecou assim, 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 ele fala, esse cara tem que morrer. Aí o profeta fala, esse cara é você. E o que ele faz? Ele rasga suas vestes, põe a cara no pó e pede, Senhor, misericórdia de mim. Misericórdia de mim. E a palavra fala que Deus não resiste um coração quebrantado e contrido. É só você rasgar o coração. Talvez você entrou aqui com o espírito de Mical, mas seja liberto desse espírito de crítico. Sabe por quê? Porque observando você não vai viver. Conversando com um amigo esses dias na academia, ele falou, pastor, eu vejo uns mover assim, às vezes o senhor fala uns... Né? Eu falei, continua assim. Você tem que querer. Porque às vezes você está sentado, você vê algum mover acontecer, Deus não te toca, Deus não manifesta em você, porque você está com um espírito de incredulidade. Será que isso é verdade? Apenas se joga. Se joga na presença, deixa Deus fazer. Os observadores são críticos. Observadores só veem a aparência e nunca vão saber a essência. Porque não entram, não experimentam, não mergulham, mas ficam observando e julgando. Eles se sentem superiores e desprezam no coração. Ela desprezou em seu coração, a Bíblia fala. Suas palavras são como flechas, dardos envenenados. São cínicos, sarcásticos, irônicos. Eu estou adorando o meu Deus. Eu esqueço que quando você tiver numa adoração como essa, num apelo, esquece quem está do seu lado. Quantas vezes eu não faço apelo aqui, eu falo, sai do seu lugar, você que precisa, vem aqui, nós vamos orar por você. E muitas vezes Satanás fica aqui, não vai não, está todo mundo te olhando, sim ou não? Eu já passei por isso quando eu entreguei a vida para Jesus.
Satanás falou para mim, não vai que você vai passar vergonha. Aí às vezes eu sinto no meu espírito, tem gente aqui que Satanás está... Ei, Satanás está falando para você não vir. Sai do seu lugar. Aí a pessoa sai. Esquece quem está do seu lado. Adore a Jesus. Faça o que tem que fazer. A maldição para esses observadores é a esterilidade e a morte. Por conta da crítica dela. Ela pecou não contra Davi, ela pecou contra o Senhor. Ela se tornou estéril. A descendência de Saul acabou. Porque ela era filha de Saul. A descendência acabou, morreu. Acabou. Você imagina? Credo, pastor, mas Deus é mau só porque ela foi fazer uma crítica. Essa é a maldição que você atrai. Observadores não geram vida, pois o seu ventre é sepultado na morte. Meu Deus. A maldição agora eu vou falar do outro. A maldição do sumo sacerdote Eli. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 1:12. Ô filho, eu estou olhando ali, eu tenho 17 minutos? É isso? Vixe, está tranquilo. 1 Samuel 1:12, parte B. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à tua serva, a humilhação da tua serva, e lembrares de mim, e não se esquecer dos dias da sua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Repete comigo: Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhes disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, a sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana não conseguia ter filhos. E ela já estava percebendo que ia chegar a hora dela, e ela não ia ter descendente, ela vai para o santuário do Senhor, orar, clamar, chorar na presença de Deus. O profeta, a palavra fala que ele já tinha perdido a presença de Deus ali na vida dele. Ele já não estava mais exercendo o papel que era para ele exercer. Afinal, ele estava na porta do templo, ele não estava no templo, ele estava na porta. E ele olha aquela mulher orando, se quebrantando na presença de Deus. E ele faz o quê? Observando, ele acha que ela está bêbada. Ai, que exagero de choro no altar. E ele está só observando aquela mulher. Qual que era o papel do sumo sacerdote? Está dentro do templo, cuidando das coisas do templo. E quando uma pessoa está ali, qual que era o papel dele? Ir lá, deixa eu interceder por você, deixa eu orar por você. Mulher, qual que é a tua angústia? Vamos orar, eu estou com você, eu sou seu pastor, vamos caminhar junto, vamos chorar junto. Mas não, ele olha e começa a criticar. Você está bêbada. E aquela mulher está angustiada. E a oração daquela mulher tocou o coração de Deus. Porque Deus concedeu o filho, Samuel, aquele que derramou óleo no rei Davi. E ela consagrou aquele menino ao Senhor. E o que aconteceu com Eli? Lembra que eu falei que a arca foi pega? Lá com Davi, Davi foi pegar a arca com os filisteus. Os filisteus atacou o povo de Deus. E por conta da desobediência do sacerdote Eli, dos seus filhos,
Porque os seus filhos estavam fazendo coisa que não era para fazer. Eles estavam pecando contra o Senhor. Na hora do sacrifício da oferta, eles pegavam uma parte melhor para eles. Eles estavam tendo relação sexual com as mulheres que serviam no templo. Sacerdote. E Deus vem e fala: ei, vai morrer todo mundo por conta da desobediência de vocês. Vai morrer todo mundo. A batalha vai chegar e o bicho vai pegar. Mais ou menos assim. Os filisteus atacam o povo de Deus. Está os 2 filhos de Eli na batalha. Eli está sentado na entrada da cidade, preocupado. A Bíblia fala que ele estava obeso, sentadão lá na cadeira dele, obeso. E um erro dele com os filhos, saber que os filhos estavam no erro e só observar e não trazer os filhos e exortar: ei, vocês estão fazendo errado, vamos parar com isso aí, ou vocês param agora, ou eu vou destruir esse cargo de vocês. Mas não, ele via os filhos fazendo coisa errada no templo, fazendo o que era errado aos olhos do Senhor, mas ele só observava e não exortava os filhos. Isso acabou em morte, porque quando chega um mensageiro e fala assim: ei, o bicho pegou, o que aconteceu? Ele pergunta: os seus 2 filhos morreram na batalha e levaram a arca, os filisteus levaram embora. Ele, naquele momento, quando escuta, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Não era para ele estar ali, era para ele estar fazendo o que Deus chamou ele para fazer. É um pouco pesado, mas isso vai virar uma chave em você. Pare de observar. Ana estava no altar de Deus, gemendo e chorando e clamando. Ao invés do sacerdote ir lá, não, foi e criticou: você está bêbada. E ela responde: não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher angustiada. Nós estamos aqui para chorar com os que choram, celebrar a vitória junto com os outros também. Chama eu para um churrasco para você ver se eu não vou. Mas me liga também falando assim: pastor, eu estou mal. O senhor pode falar comigo? O senhor pode vir aqui? Vamos chorar junto. Vamos batalhar junto. O observador não se compadece, mas julga. O observador não chora com os que choram, mas aponta o dedo caluniosamente. E o fim de Eli foi lamentável. Caiu da cadeira e morreu. Mais uma vez, ele está sentado, observando na beira do caminho. Ele não vai para a batalha, mas fica na beira do caminho esperando notícias. Tem muita gente assim. Está parado, a guerra está acontecendo, mas está parado. Olha o Brasil o jeito que está. Pastor, o que vai virar isso? Estou com vontade de ir embora. A batalha está acontecendo, mas você não batalha. Você ora pela cidade. Eu oro para que aqui seja uma potência. Eu oro para que aqui seja um polo comercial. Eu oro para que as tendas se alarguem sobre Penápolis. Aí você olha para a situação do Brasil e você fala assim: meu Deus, como vai virar? Olha o que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está no seu alto e sublime trono, Ele continua governando. É Ele quem governa. Mas você tem que fazer o teu papel. Pare de criticar o governo e faça algo diferente. Pare de criticar a situação atual e faça algo diferente. Aqui em Penápolis é muito difícil, porque algumas pessoas elas são donas da cidade. Tem muito dinheiro, né? Metade é de um, metade é de outro. Aí eles põem o preço que eles querem, o aluguel que eles querem. E eu sempre tenho orado para que essa mentalidade seja mudada. Aqui um jovem, ele faz 17 anos, ele vai fazer um cursinho de 18, ele cadê os jovens dessa cidade? Não tem. Por quê? Aqui não tem campo, aqui não tem emprego. Ficar aqui, fazer aqui e frutificar. E eu oro para que essa mentalidade seja mudada. E uma mentalidade só muda quando o reino é estabelecido. Quando o reino é estabelecido, toda a realidade em volta muda.
Esse é o papel. Mas nós não podemos ficar observando. Eu já estou com a minha levantada porque eu preciso de um. O que você vai fazer? Você vai ficar sentado esperando seu milagre? A mulher de fluxo de sangue, quando ela soube que Jesus estava passando com uma multidão, ela não era uma seguidora de Jesus. Já fazia 12 anos. A Bíblia fala que ela investiu tudo que ela tinha. E quando ela vê Jesus, ela fala: cara, peraí, aquele é Jesus, ele cura, eu vou até ele. E ela atravessa todo mundo e rela na borda do manto de Jesus. E uma multidão em volta. Ela enfrenta o medo, ela enfrenta a rejeição, ela enfrenta as calúnias. Quer receber teu milagre? Pare de olhar para o lado, porque vão te criticar. Quando você falar do teu sonho, você buscar o teu sonho, vão olhar para você e vai falar que é impossível. Então pare de olhar para o lado. Só se move. Se move naquilo que Deus te deu, que colocou no teu coração. E quando ela toca na borda do manto de Jesus, ele fala assim: alguém me tocou. E os discípulos falam assim: mestre, mas tem muita gente tocando aqui. Ele: não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Aquela mulher se moveu rumo ao milagre dela. Ela se moveu. Aquele cego que vê, aquele cego que sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que o povo falava para ele? Para de gritar. Aí que ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se precisar, clame. Se precisar, grite. Se precisar, se esperneia. Não é que Deus quer ver isso não, mas Deus quer ouvir o teu clamor. Eu vou ali orar. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Muitos vão querer calar a sua boca. Aí quando quiser calar a tua boca, você fala assim: fala aqui com a minha mão. Deus tem um sonho para a minha vida e eu vou viver esse sonho. Meu Deus. O louvor já pode subir. Terceira pessoa, a maldição do Eutico. Abra sua Bíblia em Atos 20. A partir do verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Repete comigo: estava sentado numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo do discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, olharam ele, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Esse jovem está ouvindo Paulo, nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, ensinando e pregando, e ele está no terceiro andar. E o que acontece? Ele dorme. Muitas vezes eu e você dentro de um culto. O culto está acontecendo e a gente está no celular, preocupado com o x-salário que nós vamos comer depois do culto. Nós estamos preocupados com o que nós vamos comer. Às vezes nós estamos sentados: o que nós vamos comer depois do culto? E não pega o que está sendo liberado do altar. Ontem na ministração como chama a gringa lá? A Chantel, a pastora precisou sair com a neném, daqui a pouco ela voltou, a atmosfera era outra. Nós pastores estávamos tudo na frente, ela liberou uma palavra sobre o bispo, e para o bispo liberar sobre os pastores. E na hora que ela chegou, ela falou assim: o que aconteceu aqui? Se você perde um segundo, porque Satanás ele é sujo, vai te dar vontade de ir no banheiro, vai dar vontade de pegar água, um ciricutico, você vai catar o celular, ele vai vibrar no teu bolso, aí você vai olhar, é a Renner te mandando promoção, não tem nada a ver, e você perde algo que você precisa. São as distrações.
Você dorme diante das promessas de Deus. Está sendo liberado promessas. Deus tem sonhos, Deus tem planos. E você está ali. Ao invés de você falar amém, você está no celular. A irmãzinha, cadê? A irmãzinha está aí que bateu o carro esses dias? Não está. Não, né? Numa terça-feira eu preguei sobre as distrações. Eu falei sobre isso, sobre o celular. Tomar cuidado com o celular, com as distrações. Ela foi sair aqui, tadinha. Aqui, ó, na nossa entrada. Na hora que ela chegou lá na frente, ela esterçou o carro. Não sei o que deu nela, tadinha. Ela foi pegar o celular. Pegou o celular e bateu na árvore. Saindo do culto, tinha acabado de ouvir a palavra. A gente dorme, a gente só observa. Eu acredito nisso no mundo espiritual. O fluxo da bênção. Existe um fluxo. A palavra é liberada. A palavra profética é liberada. Eu pego, eu falo, é para mim. Às vezes eu estou pregando e no meu espírito eu estou falando, é para mim. Senhor, eu quero viver isso. Eu tenho sonhos, os meus sonhos são grandes. Mas eu não quero só observar. Pastor, 26 dias você fez uma transformação nesse lugar. Mas eu não fiquei observando, eu trabalhei. Foi mó barata, esses 3 dias na Satuba, todo mundo perguntando. Oh, mas eu vi o dia que você postou a foto da chave, e daqui a pouco você já postou que estava inaugurando. Falei, mas eu não fiquei observando, eu fiz. Não fique observando, faça acontecer. Deus já liberou a chave para você. Receba a chave, Deus já liberou essa chave para você. Acesse as comportas do céu sobre a tua vida. Acesse as promessas de Deus para a tua vida. Hoje é uma noite de você deixar as amarguras, de você deixar os ressentimentos, de você perdoar nesse altar. Deixa para lá e vai viver as promessas. E por último nós vamos falar de Judas. Coloque em pé. Bom, todos conhecem Judas, né? E foi até engraçado hoje que eu estava na casa de uma família na Satuba e assisti o culto da igreja mãe que a Chantel estava pregando pela internet. E ela acabou, o culto lá começa às 10 e acaba meio-dia. Ela acabou 12:10. Aí o bispo subiu. Aí você já sabe, né, pastor? Aí ele subiu, foi outra profecia lá. Aí ele começou a falar do começo da igreja de novo. Ele acabou o culto 12:50. E eu estava com a esposa desse amigo que eu estava na casa dele. E ele estava servindo lá na intercessão. Eu falei assim, peraí que eu vou mandar uma mensagem pro paizão aqui. Ele está pregando lá, se tiver com o Apple Watch ele vai ver. Eu falei, paizão, acaba o culto, tira o pé do meu almoço. Brincando, né? Ele até brincou, ó, quem precisar ir embora pode ir, mas saiba que Judas foi que saiu primeiro. Aí a igreja deu risada. Foi para descontrair a igreja. Então todos conhecem Judas. E chega um momento que Jesus está ali na casa de Marta e Maria, sentada e Marta ali na correria, Maria chega com um frasco de perfume, que na época era algo muito caro. Muito caro. E ela começa a lavar os pés de Jesus com aquele perfume. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo. Era sinônimo de honra o cabelo da mulher na época. Tacar aquele perfume ali. Aí o abençoado do Judas, que está observando e criticando, ele olha e fala assim: para que isso? Que desperdício! Podia vender e dar aos pobres. O que ela estava derramando aos pés de Jesus daria 1 ano de trabalho.
Aí Jesus fala assim: ei, seu jeito amável, amigável, penso eu, o meu lindão, ela está fazendo enquanto eu estou aqui. Vai chegar um dia que eu não vou estar mais. Isso estava prestes a acontecer. E eu creio no meu coração que Maria discerniu aquilo. O mestre não vai estar mais com a gente. A hora de oferecer um sacrifício é agora. A hora de honrar o meu Senhor tem que ser agora. E o que ele faz? Ele critica. Ele aponta o dedo. E qual que é o fim de Judas? Quando ele, literalmente, né? Não é que ele vendeu, já era proposta. Ele vende Jesus por algumas moedinhas. Tem que se lasca agora. Nós não queremos esse dinheiro não. Esse dinheiro aí tem sangue. Se vira. Ele entra em desespero, sobe de uma árvore e se mata. Ao invés dele celebrar o que estava acontecendo aos pés de Jesus, ele começa a criticar. E a crítica dele também resulta em morte. Estava só observando o que aquela mulher estava fazendo. Chegou o momento de você parar de observar e começar a viver o que Deus tem. E tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Pare de ser um protagonista, ou pare de ser um observador e seja um protagonista do que Deus está fazendo nessa igreja. Comece a se envolver. Comece a fazer algo. Comece a receber alguém na porta. Comece, se você tem um chamado para intercessão, pega uma ficha da intercessão, vai fazer parte dessa equipe, vai orar. Se você entende de som, vai ficar lá no fundo para ficar parando esses barulhos para me ajudar aqui. Se você, não sei, tem pessoas servindo aqui que você não está vendo. Eu tô com uma dupla aqui, eu tenho uma loira e uma morena ali agora. A Pâmela e a só dá para ver os coquinhos deles. Estão servindo você. Porque muitas vezes a gente quer viver o avivamento, a gente quer viver o que Deus está fazendo. É lindo ver. Pô, quando você vai para Araçatuba é lindo ver o que está acontecendo lá. É ou não é? Quem estava lá ontem? Levanta a mão. Meu Deus, que adoração. Que avivamento. Começa a sonhar isso para essa igreja. Começa a declarar que daqui uns dias esse aqui não vai ser mais o templo, vai ser o Kids. E nós vamos construir o templo lá em cima. Ontem eu chorava e falava assim: eu quero uma adoração dessa lá. Eu quero uma adoração. E deixa eu falar uma coisa. Foi 3 dias de conferência. Das 10 da manhã até meia-noite. Acabava meia-noite. E revezando o grupo de louvor. Sabe o que eles estão fazendo desde ontem? 24 horas de adoração sem parar. Vão parar hoje meia-noite. 24 horas de adoração sem parar. E o que Deus está fazendo na vida daquele povo? Olha, pastor, o que Deus está fazendo na vida do Zé, do Joãozinho, do Pedrinho. Se move que Deus vai fazer na tua vida também. O que Deus tem para você é seu. Ninguém pode tirar. O único que pode atrapalhar isso é você. Eu vou falar de novo. O que Deus tem para você é seu. É seu. E Satanás está tentando roubar de você. Eu repreendo em nome de Jesus. Aí chega arrepio. O que Deus liberou é seu. É seu. Eu quero orar aqui por sonhos, projetos que estão engavetados. Tem gente aí que, se você tem um projeto que você engavetou, que você parou de pensar nisso, sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar. Se você tem um projeto e você enterrou, você guardou ele. Ah, pastor, isso que não é, acho que não é para mim isso aí não. Ih, já passou, ó. Não é para mim, vem cá que eu vou orar por você. Pode anotar essa data. Meu relógio acabou a bateria. Que dia que é hoje? 17. Você tem um projeto, você engavetou, nós vamos orar. Nós vamos orar, esse projeto vai... Ei. Tem alguma mulher que quer engravidar aí? E não está conseguindo engravidar? Sai do seu lugar e vem aqui.
Se tiver alguma mulher que não consegue engravidar, sai do seu lugar e vem aqui. Nós estamos numa atmosfera de cura. Nós estamos numa atmosfera de sinais e maravilhas. Você tem perdido o controle na tua casa? Vai ser liberada uma unção de governo, de conquista de território. Foi o que nós recebemos ontem. E eu vou compartilhar com a igreja. Se você quer alcançar e dominar territórios aonde você está, eu vou orar por você também. Seja na tua casa, pastor, eu perdi o controle. Minha casa está dando piroleta. Você vai receber a autoridade do céu para tomar posse dessa atmosfera. Dá um basta nisso hoje. Dá um basta nisso hoje. O que é seu e ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Então faça como Ana. Você está no altar de Deus. Você está no altar de Deus. Faça como Ana. Abre o teu coração, rasga teu coração diante do Senhor e fala: eu estou aqui, eu estou amargurada, eu estou amargurado, eu preciso que o Senhor me ouça, Deus. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso de um milagre. Eu quero sair do comodismo. Eu já fiz muito pela obra, mas eu parei. Eu quero voltar à essência da adoração. Nós ouvimos sobre adoração, e adoração muitas vezes não é cantar, não é louvar. Adoração é entrega e obediência. Às vezes você precisa entregar, às vezes você precisa obedecer. E não importa o lugar, não importa a posição, mas é a quem você está servindo. E você está servindo a Jesus. Talvez você precise de uma limpeza nas suas emoções. Talvez você esteja machucado. Talvez você esteja ferido. Vamos lá, Ana. Se quebranta diante do Senhor. Abre teu coração. Agora é momento de você chorar na presença dEle. Agora é momento de você colocar diante dEle. Chega. Diz para o Senhor: Senhor, chega. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus, diante de uma geração de Anas que estão nesse altar, muitos estão abrindo o coração e colocando diante do Senhor as suas angústias, os seus medos, os seus sonhos.
Eu quero declarar em nome de Jesus sobre cada sonho engavetado aqui. Eu chamo a existência o que não é para que seja agora. Agora, em nome de Jesus, eu libero insights do céu. Eu libero insights dos céus agora, Pai, sobre a vida desses homens e mulheres que estão aqui. Dê insights dos céus, aquilo que homens naturais não pensam, aquilo que homens naturais não imaginam, mas o céu sabe. Libera agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos que num prazo de menos de 1 ano, projetos e sonhos vão ser concretizados para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Nós declaramos agora no mundo espiritual essa verdade. Sonhos, projetos, planos. Ei, volte a desenhar, volte a escrever, volte a sonhar. Deus vai te dar visão do céu sobre esses sonhos. Não pare. Você mulher que é estéril, você mulher que não pode engravidar, assim como Ana clamou diante do Senhor, eu declaro vida sobre o teu ventre. Vida sobre o teu ventre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grava essa data que daqui a 1 ano você vai estar com teu filho no colo. Eu declaro sobre a tua vida essa verdade em nome de Jesus. Toda angústia, toda amargura, toda falta de perdão seja colocado no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro as verdades do céu sobre a tua vida. Eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a sua descendência, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo os seus negócios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que não é do Senhor, bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Deus quer a tua adoração, Deus quer a tua obediência. Em nome de Jesus. Oh, catalabaxira e cataralabas. Adore ao Senhor em tua presença. Ele está aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse lugar. Jesus está aqui. Comece a materializar essa presença. Oh, Ele está nesse lugar. Sim. Oh, em tua presença. Está te tocando agora. Em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Prepare para os insights que Deus vai te dar. Eu vejo pessoas tendo insights na hora que sair daqui. Você vai estar saindo no estacionamento, Deus vai começar a falar coisa assim, ó, na tua mente. Depois você compartilha. Eu vejo insights sendo liberados sobre a tua vida. E nós vamos viver um avivamento na cidade de Penápolis. Vamos nos unir como família, como um só corpo. Vamos abençoar as nações. Pastor, como eu vou abençoar a nação? Ore por ela. Ore por ela. Se tem uma forma de você abençoar a nação, é orando por ela. Quantos recebem essa palavra? Tem algum visitante aqui? Levanta a mão bem alto. Ó, tem 2 aqui. Fica a mão levantada. Pode ficar com a mão levantada. Vai alguém e abraça essas pessoas aí. Eu quero um abraço bem forte. Isso.
Não é bullying, gente, mas é aquele abraço de gordo, sabe? Não é bullying. Dá aquele abraço gostoso. Bem-vinda, família. Que Deus te abençoe. Aplauda Jesus por essas famílias. Oh. Antes de sair, passa na central de membresia que você vai receber mais um abraço. E o pessoal quer ter um contato com você. Amém? Próxima terça de ensino. Você que quer se aprofundar mais na palavra, o pastor Renato vai dar uma aula aqui para nós. Esteja aqui, terça mais de ensino. Começa às 8 horas. Amém? Estenda suas mãos. Eu estou muito feliz. Tem gente que vai viver os sonhos de fato. Você vai sair do comodismo. Aleluia. E por favor, compartilha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tem misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do amado Espírito Santo os sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe, amo vocês.